Oi, pessoal, tudo bem? Que fantástico! Uma vez mais, nós estamos aqui para prosear. Bem-vindos, bem-vindas à Prosa com o Betagre. O tema de hoje é fantástico. Nós vamos falar sobre home office, o assédio além das paredes da empresa. As pessoas têm estado ocupadas em entender os elementos técnicos por trás da criação de um ambiente de trabalho remoto e como ser mais eficaz dentro deste ambiente. Contudo, o trabalho em casa também tem apresentado as suas próprias dificuldades e complexidades. O espaço de trabalho virtual tem resultado em reclamações decorrentes de condutas inadequadas, demonstrando que o local do trabalho virtual aparentemente não apresenta muito mais segurança do que os ambientes dentro das empresas, quando o assunto, veja bem, quando o assunto é assédio. Ainda que se imagine, não seja a maioria das empresas, atitudes inimagináveis de gestores começaram a adotar, tais como exigências de maior dedicação, conexão em tempo completo para comprovar que estavam trabalhando, entre outras não menos estapafúrdias. Mas, felizmente, muitas empresas vêm respeitando os seus funcionários e oferecendo a eles condições de trabalho. Porém, eu gostaria de refletir sobre esse tema com uma pessoa que trabalha no segmento de desenvolvimento e recursos humanos, que é o Milton Camargo, sócio-diretor da Empreenda. Meu amigo Milton, que bacana, que legal, muito grato pela sua presença aqui na Prosa com o Betaglia para falar de um tema que é extremamente importante. Bem-vindo, Milton! Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com você, debatendo qualquer que seja o tema, viu? É sempre gratificante aí conversar com você e poder debater os mais variados assuntos. Sendo que o assunto de hoje é um assunto que afeta muita gente, né? É um assunto de interesse de muita gente, né? Então, eu acho que vamos ter uma conversa bastante produtiva aqui. Legal, Milton. A gente já vinha, de alguma maneira, fazendo algum home office em função aí de atualização tecnológica, mas a pandemia mudou muito a nossa maneira de trabalhar, né, o Milton? E muita gente estava despreparada, tanto pela perspectiva do colaborador, como pela perspectiva da liderança. Vamos falar um pouquinho sobre a pandemia e o trabalho virtual, e como é que você vê essa mudança e os novos hábitos das pessoas, Milton? Olha só, Paulo, a pandemia ela acelerou uma série de coisas, né? A gente já vinha num processo de transformação bastante importante, um processo que já vinha disruptando vários negócios, várias áreas, mas quando chegou a pandemia, o que estava previsto para acontecer num ritmo de que levaria 3, 5, 10 anos, acelerou e levou 3, 5, 10 semanas, né? 2 meses, 3 meses, ou seja, tudo foi muito acelerado nesse período, né? Então, eu acho que ninguém estava de modo algum preparado para isso, né? Nem as empresas, nem a sociedade, nem os líderes, nem as pessoas, os profissionais. Então, não tinha esse preparo até então, né? E a gente, num fatídico, acho que foi 13 de março, uma sexta-feira, né, inclusive, a gente foi jogado para um ambiente de trabalhar de casa, o que é muito diferente do ambiente de home office. Né? O Uhum. home office requer uma estrutura, requer você ter um ambiente para aquilo acontecendo, você se planeja, você se programa, você faz uma série de coisas, de adaptações, não apenas de infraestrutura, mas em você também, em termos de rotinas, etc. Só que naquele momento a gente foi jogado para trabalhar de casa, num ambiente totalmente diferente disso. Né? Então, você imagina as pessoas que têm filhos que deixaram de ir para a escola, né? E de repente estão juntos em casa, né? Filhos pequenos ou filhos em idade escolar, entrando aquela primeira infância, coisas do gênero. Você deixou da noite para o dia, quem tinha algum tipo de auxílio em casa, deixou de ter. Em muitos lugares, né? Babás, enfim, deixou de estar frequentando sua casa naquele momento. Ou seja, você teve que assumir as rédeas dar conta no trabalho, né? De continuar trabalhando, de ter que administrar e gerenciar o seu tempo junto com a educação de filhos ou de cuidados com o filho e ainda os cuidados de casa, né? Então,
veja só que situação, da noite para o dia, toda uma estrutura que você tinha de apoio foi por água abaixo, né? É verdade, é verdade. E aí, nós falamos muito do aspecto da tecnologia, né, apoiando isso, ou seja, até houve uma demanda muito grande. Nós vemos aí a parte do comércio eletrônico salientando que webcams, computadores, foram, não, tiveram uma repercussão em termos de vendas bastante grande aí. Mas tem esse outro lado que você coloca, né, Milton? Ou seja, qual foi o comportamento dentro da casa, principalmente para aqueles que têm filhos, né? Os filhos vendo que os pais estão em casa, mas estão de portas fechadas. Aliás, esse é um outro problema, né? Que não tem condições de ter a porta fechada, tinha que ficar fazendo lives e reuniões virtuais na sala, né? Onde os filhos ficam correndo atrás. Ou seja, houve uma mudança bastante grande nesse aspecto. Mesmo aqui na Prosa Pubertária, eu cheguei a passar com isso, essa situação, ou seja, pessoas que vinham prosear comigo e atrás, né, estavam os filhos correndo aqui ou acolá. Até nós vimos aí um vídeo, Milton, não sei se você chegou a ver, de uma diretora de um grande banco internacional estava fazendo uma live, né? E aí o filho veio, entrou para conversar com ela, tal, e ela pediu desculpa em público. Ou seja, é uma situação que muda muito, né? O que você tem a comentar aí, Milton? Muda muito você, não sei se você se recorda, alguns anos atrás, teve um vídeo de um jornalista de uma emissora bastante conhecida internacional, e ele entrou ao vivo, e o filho entrou no escritório, entrou no meio e tal, isso deu uma repercussão danada, foi para tudo que era lugar, né? Alguns criticanos, aquela coisa toda. Hoje em dia isso está normal, né? Normalizou, não tem mais essa, né? Hoje é comum a gente estar fazendo aí lives e você tá com o filho no colo aqui deitadinho, fazendo carinho neles e tal, aquela coisa toda. Mudou completamente, e até a tolerância das pessoas com isso também mudou, porque não tem mais aquela coisa mais sisuda, aquela coisa que eu tenho que mostrar que não pode ter erro, não pode ter isso, a filmagem tem que ser uma coisa, enfim, é uma outra linguagem, né? Eu tenho aqui em casa, eu tenho dois pequenos, eu tenho um casal, eu tenho um menino de 7 e uma menina de 4 anos. Então, comigo já aconteceu. Eu estava lá em live, ao vivo, aquela coisa toda, veio, e dá beijo, e sobe no colo e tal. E faz parte, a linguagem agora é essa, né? Isso, por mais que a gente oriente e conversa tal, tem hora que é assim mesmo, e tudo bem, né? Já tá, acho que já foi incorporada essa linguagem, né? Mas você falou bem a dificuldade, uma coisa é a gente estar numa live e tem uma intercorrência dessa, ok, faz parte, é a linguagem. Eu acho que você nem precisa, obviamente, hoje, você não tem mais nem que ficar se desculpando em relação a isso, porque é comum, é natural, e é o que deve ser interpretado assim. Mas você imagina quem está em casa, tendo que trabalhar, de fato, produzir, entregar resultado, e tem gente que necessita de uma concentração muito, né? Porque faz parte do métier do trabalho dele, ou da próprio perfil da pessoa, e está tendo que lidar com tudo isso, né? O barulho do vizinho, é barulho do aspirador de pó, que alguém está ligando para arrumar a casa, é filho correndo de um lado para o outro, é uma briga entre irmãos, e assim vai, né? Então, esse é o ponto. E não só isso, né? A gente vê lá as pessoas ainda que não têm estrutura, não tem uma cadeira adequada, então você começa a ter problemas de coluna, tem problema de saúde, né? Você improvisou um escritório, né? Tanto que eu vi em muitas empresas, ela começou a falar, olha, passa, quem quer cadeira, passa lá no escritório e pega. A gente vai fazer um dia para entregar esses mobiliários para você continuar produzindo na sua casa, né? Mas vai muito mais além disso, né? Tem a ótica também da parte de informação, né? Confidencialidade, o uso de informação que fica muito mais vulnerável, né? E eu vi gente assim, olha só, tem gente que contratou 2 ou 3 internets para ter em casa. Contingência. Uhum. Para contingência, por causa, exatamente por conta disso, né? Para você poder contingenciar a falta de uma internet aqui, outra ali. Aconteceu comigo essa semana. Eu estava tendo compromissos online e tal, a internet caiu.
né? Peguei o celular, coloca no 4G e vamos embora, porque hoje a gente tem que dar graças a Deus que temos tecnologia hoje para estar fazendo isso que a gente está fazendo, né? É De estar verdade. conversando à distância, estar vendo imagem, poder usar uma contingência de um celular que substitui uma internet mais rápida e assim por diante, né? Mas é muito desafiador esse ambiente, é muito desafiador. E os horários também, né? Porque a gente acabou se estendendo, né? É verdade. É Acabou verdade. se estendendo. Hoje ninguém está trabalhando menos do que antes, muito pelo contrário. E se você não gerenciar bem seu tempo, fica mais complicado ainda, porque você passa o tempo todo saindo de uma reunião para outra, saindo de um contato para outro, saindo, enfim. É o que tem. Eu brinco, né? O antes, Ficou mais fácil, né, Milton? Ficou mais fácil você não sair de casa, né? Não tem que se locomover. Então, na realidade, você não dá aquela tolerância de 5, 10 minutos entre uma reunião e outra. Termina umas 10, às 11 já começa a outra, não é isso? começa a outra. Nem o chamado pit stop hidráulico está podendo ser feito. É verdade, é verdade. E não, mas olha, a gente já tinha hábitos que eram assim, né? A gente, apesar dessa coisa da locomoção, que você tinha um tempinho ali, eu cansei de entrar em empresas que tinham assim 2, 3 andares dedicados às salas de reunião. E você precisava fazer uma reunião e não tinha sala disponível. Alguma coisa não vai dar certo, né? Você precisa ajustar isso. E acho que hoje, quando veio para o virtual, isso se intensificou ainda mais pela facilidade que você está falando. Então, Uhum. hoje as agendas, assim, não tem mais intervalo, né? Então, você passa 6 horas direto, sem ter intervalo, porque você teve 5, 6 reuniões na sequência, né? E É aí você não verdade. consegue. E no momento em que está todo mundo ainda querendo respostas cada vez mais rápidas, né? Então, hoje antes a gente mandava e-mail, tinha tolerância de esperar um dia para a pessoa responder, né? Hoje você passa o WhatsApp, se a pessoa não responde em 5 minutos, você já fica, né? Opa, tá acontecendo alguma coisa. Então, o ritmo é outro, né? O ritmo é outro. É E, na verdade. verdade, a gente está vivendo um novo ritmo de trabalho, um novo ritmo da sociedade. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas, porque não vamos voltar a ser o que era, né? Obviamente que eu acho que tem um meio do caminho que vai ser ajustado, mas não vamos voltar a ser o que era antigamente, né? E a gente precisa construir esse novo de uma maneira que seja melhor do que o que a gente tinha, né? Para valer a pena, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente acaba vendo por aí. Milton, fantástico, meu amigo. Uma das coisas, aliás, que eu gosto muito aqui na prosa é essa transparência, né? Junto com lucidez, junto com as experiências e o conhecimento que as pessoas têm em relação àquilo que elas vivenciam e aquilo que elas fazem. Nós estamos trazendo um tema aqui que é o assédio, né? Aliás, é um artigo que você publicou, né? E é o assédio além das paredes da empresa. Você tocou em alguns aspectos aí, olhando pela perspectiva da produtividade e olhando também dentro da hierarquia organizacional, nós notamos que muitos líderes estavam e estão despreparados para esse mundo virtual, assim como nós encontramos também os colaboradores que não estão preparados, fingem que fazem, mas não fazem. Como é que você enxerga isso, Milton? É, olha só, em primeiro lugar, eu sou totalmente a favor do home office, né? Eu sou totalmente a favor, eu acho que isso é um benefício para todo mundo. Eu acho que você produz mais, você consegue intercalar melhor o seu horário, fazer uma rotina melhor. Eu acho que o home office veio, né? A gente está voltando às origens lá atrás de trabalhar de casa, de fato. Não 100% como está hoje, não é isso que eu estou aqui dizendo. Mas a prática do home office ela é benéfica. Não faz sentido você se locomover em algumas cidades que você demora 1 hora para ir de um canto a outro e você perder de 2 a 3 horas por dia no trânsito, sendo que você pode estar no conforto da sua casa, produzindo, fazendo as coisas de uma maneira tranquila, sem maiores dificuldades. Então, eu sou muito a favor. Não precisa ser 100%, não precisa ser todos os dias, pode ser melhor equilibrado e deve ser melhor equilibrado isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto do que você colocou, a questão do home office e da produtividade é algo que sempre foi muito questionado. Sempre foi muito questionado porque a gente vem de um modelo de liderança, um modelo de gestão também muito focado lá atrás, no passado, um modelo muito industrial, né? Onde você tem
Você pega a quantidade de horas, o número de pessoas, um trabalho mais mecânico, mais braçal, e quanto mais gente, quanto mais hora, você produz mais aquilo. Só que hoje em dia não é mais assim, né? Você tem uma parte intelectual muito forte, trabalhos diversos para serem realizados, né? Então, você não depende mais dessa coisa de bater cartão, horário de entrada, horário de saída, é uma coisa que não faz muito sentido, desde que você tenha uma gestão pautada por resultado, né? Uma gestão pautada em entregar o que precisa ser entregue, não uma gestão por tarefa, como eu vejo em muitos lugares ainda, né? Então, você vê, ainda é um modelo que precisa ser disruptado, que precisa ser entendido, né? E isso não só os líderes têm dificuldade para fazer, mas as pessoas também. Eu vejo muita gente que fala, olha, eu prefiro sair de casa para trabalhar, porque eu em casa eu não faço a minha rotina, eu entro num rolo compressor ali e não, sabe, não me visto, não troco, continuo de pijama, não sei o quê, tá, aquela coisa toda. E aí você não consegue produzir de fato, né? Você não consegue fazer isso. Precisa ter uma adaptação. Algumas empresas já vinham aplicando a prática de home office lá atrás, né? Já vinha fazendo isso alguns dias da semana, para alguns níveis de atividade e tal. Então, a prática já era comum, já tinha algumas coisas acontecendo nisso. Mas ninguém estava preparado para essa mudança abrupta que foi tornar-se 100% home office dentro disso, né? Eu acho que aí pesa a grande questão. Eu vou fazer o seguinte: você está trazendo aí alguns elementos que são fantásticos, e eu queria falar para o pessoal o seguinte: tomar um cafezinho e tomar uma água, e nós vamos desbravar esse tópico que você está trazendo, e que eu acho que é fundamental, é extremamente importante. Podemos até falar um pouquinho de saúde mental, mas vamos trazer alguns exemplos, né? O pessoal que tem que deixar a câmera ligada. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso, Milton? Pode ser? Pode, com certeza. Hilton, está fantástica essa prosa, meu amigo. Estou adorando, estou gostando muito. Nós já tomamos nosso cafezinho aqui no intervalo, a nossa água. E agora eu queria dar continuidade ao que você vinha falando ali no finalzinho do primeiro tópico, sobre o costume das pessoas, sobre essa evolução desse novo mundo, e trazer alguns exemplos que eventualmente a gente tenha percebido ou tenha ouvido do que vem acontecendo, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. Vamos lá? Vamos lá. Perfeito. Muito bom aqui. Deu para dar uma molhada no bico aqui e a gente continuar com a nossa prosa aqui, né? Acho que sempre é positivo. Não, realmente, olha só, eu vi muita coisa aí, né? Quer dizer, eu tenho um métier grande de empresas que a gente acaba atuando, né? Para você ter uma ideia, das 100 maiores empresas aí do Brasil listadas pela Exame, 42 são clientes nossas nos últimos tempos. Então, eu entro com um contingente de pessoas muito grande que eu interajo, que a gente acaba vendo no dia a dia as coisas acontecerem. E aí eu vou te contar, eu vi de tudo, de fato. Eu vi excelentes práticas acontecendo. Eu vi, de fato, empresas que se prepararam, que tiveram uma mobilização para colocar as pessoas da noite para o dia, trabalhando de casa, no teletrabalho, coisas remotas, com muita eficiência, né? Mas vi algumas práticas que muitas vezes não é prática da empresa, mas que as lideranças acabaram não tendo a competência de colocar para funcionar isso de uma maneira efetiva. Então, a gente viu muita coisa, né? Desde gente pedindo assim, olha, eu quero, vamos entrar no Zoom ou no Teams, etc., e deixa a câmera ligada o dia inteiro. Que eu quero controlar para ver o que você está fazendo. Eu quero saber se você está aí na frente do computador produzindo, se você está aí trabalhando de fato, ou você está aí aproveitando como se a gente estivesse em umas férias e não na pandemia, né? Então, você vê a loucura que chegam alguns, né? Eu vi, aliás, eu vi startups, né, que começaram a oferecer produtos de mapeamento para saber se a pessoa estava próxima ao computador mesmo, né? Até sem saber, eu vi coisas acontecendo assim. Então, ó, tem um softwarezinho que você instala e a câmera própria monitora, não pega a imagem, mas consegue ver se a pessoa está próxima ou não. Umas coisas malucas, umas coisas que não faz muito sentido, né? Então, desde exemplos assim, de usando alguma coisa mais tecnológica, até instruções de fato. Eu vi um caso lastimável de uma instituição
em que ela baixou uma norma mesmo. Fala, olha, é o seguinte, aqui nem todos estão em teletrabalho, nem todos estão em home office, não pode, e a gente não é adepto do home office, eu quero as pessoas trabalhando aqui, e eu sei que tem algumas pessoas que estão com atestado, que estão com não sei o quê. Aqueles que não quiserem vir, tem que me comprovar primeiro. Eu preciso de um laudo médico dizendo que é o seguinte, você não pode, não está apto a trabalhar aqui na nossa sede. Então, você vai poder fazer home office sobre isso. Tá bom. Essa foi a primeira coisa, que já é uma maluquice, né? Uhum. A empresa mesmo já deveria proteger as pessoas dentro dos critérios de risco que a gente vive. É simples assim, né? Mas, enfim. Feito isso, teve um segundo ponto mais agravante, que ela diz o seguinte, olha, orientação para os líderes dela. Aqueles que apresentaram e que vão trabalhar de casa de forma justificada, você coloca uma carga a mais de trabalho para eles. Isso foi pedido, isso foi solicitado, isso foi como uma norma, uma diretriz. Você imagina o que é isso? Você imagina o que é isso? É um negócio que não dá nem para pensar, né? Não dá nem para pensar. Mas é a realidade, é coisas que a gente acabou vendo. Graças a Deus, felizmente, é uma minoria, viu, Aham. porque, assim, é uma minoria, eu vi isso, pontos isolados, mas, assim, aconteceu, casos extremos, assim, que a gente vivenciou. Até porque, Milton, uma das características que nós vivenciamos é, primeiro, se você está no meio da pandemia, existe uma preocupação muito grande com a saúde sua e das pessoas que estão à sua volta, os filhos, a esposa, pais, né? Então, eu tenho ouvido, antes de você complementar aí, que vai ser muito legal, os seus exemplos têm sido fantásticos aí, eu tenho visto algumas empresas que realmente usaram aquele artifício de proteger, né? Que você falou da proteção do funcionário aí. Então, algumas empresas, não vou citar nomes aqui, mas eu conversei com alguns executivos e eles falaram o seguinte, Paulo, o nosso objetivo é proteger a pessoa e a família da pessoa, porque saúde mental nesse momento aqui é um negócio extremamente importante até para pessoa produzir e amanhã estar de volta aqui conosco, né? Então, eu passo a palavra para você dar continuidade, né? Eu só trouxe esse exemplo aqui, porque para mim é exemplo fantástico, ou seja, você tem que proteger os seus colaboradores, porque o mundo em que nós estamos vivendo nesse momento aqui, ele causa uma dificuldade muito grande para as pessoas, né? Sem dúvida. E saúde mental e produtividade, elas estão diretamente ligadas. Elas andam de mão dadas, de fato, né? Agora, eu vi excelentes práticas nesse sentido. Eu vi empresas que montou-se da noite para o dia uma estrutura para atender essas pessoas, para atender não apenas o profissional, mas atender também os seus familiares, as pessoas ao redor. Porque o tema, de fato, teve muita gente com problemas nesse sentido, né? E é normal, aquele no momento em que a gente está mais angustiado, a gente está mais lidando com incerteza, a gente está num nível de estresse muito mais alto e prolongado. Então, é natural que as pessoas venham demonstrando perdas, né, mentais, alguma questão assim da saúde mental, de fato, o nível de estresse Uhum. muito alto, se cobrando. Ontem mesmo, eu fiz uma palestra numa empresa sobre esse tema, falando um pouquinho a respeito disso, e, poxa, uma pessoa falou para mim o seguinte, falou, olha, eu tô com aquela sensação de que eu tô devendo para todo mundo. Eu devo em casa, eu devo no trabalho, eu tô devendo para todo mundo, eu não consigo dar conta disso tudo que está acontecendo, né? E a empresa, ela está abrindo um leque, um cardápio de oportunidades para as pessoas terem suporte, desde suporte psicológico, terapêutico, né? Tem uma série de coisas acontecendo aí. Então, eu vi iniciativas muito boas de empresas que realmente zelam por seu quadro de colaboradores, de quem está preocupado com isso mesmo. A grande maioria eu vi isso, boas estruturas sendo colocadas à disposição, né? E a barreira, muitas vezes, até é fazer com que as próprias pessoas busquem auxílio, né? Porque a gente vem de uma cultura também em que buscar ajuda é algo que te enfraquece, né? Muitas É vezes é verdade. visto com maus olhos.
Fala, Demonstra poxa, fraqueza. demonstra fraqueza, né? E muito pelo contrário, só os fortes buscam de fato. Aliás, como só os fortes são flexíveis, Uhum. né? Ter flexibilidade é uma coisa para quem é forte, para quem tem uma diretriz muito clara do que busca, tem um foco muito claro, né? Mas é difícil isso muitas vezes, né? É bem complicado. Mas a grande maioria eu vi boas iniciativas e até hoje tenho tido bons exemplos disso. Exatamente. A troca de experiência entre as empresas tem sido algo legal também, algo que tem acontecido muito, sabe? Porque ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém tinha vivenciado isso. E, poxa, uma boa prática que eu estou fazendo, a outra empresa também pode se inspirar nisso e melhorar e fazer algo específico para ela, e assim por diante. Esse foi um movimento também bastante salutar que aconteceu, e eu vi muito ao longo desse último ano, 1 ano e meio, né? Aliás, muito legal o que você falou, porque deu para perceber claramente que algumas empresas, principalmente aquelas empresas nacionais, elas tiveram uma conexão muito forte, né? Um posicionamento bastante forte em relação aos exemplos positivos utilizados em umas, eram passados para outras. Logicamente, não estou deixando as multinacionais fora disso, até porque houve muita contribuição, principalmente no momento, né, Milton, onde as pessoas tinham que usar máscara, sem saber se a máscara realmente iria trazer a defesa necessária, tinha que usar álcool gel, né? Muitas vezes algumas pessoas precisavam sair de casa por essa ou aquela razão, e quando volta para casa vai trazer o vírus, não vai trazer o vírus. Então, esse suporte da organização, aliás, você tocou num ponto aí bastante interessante, ou seja, as pessoas não se sentir molestas com a situação em pedir ajuda, né? Ou seja, porque muitas vezes você tem razão nesse sentido. Muitos líderes e muitas empresas realmente taxam você como uma pessoa extremamente débil e fraco pelo fato de você estar pedindo ajuda em algum sentido, né? E agora, felizmente, nós temos bons executivos, bons líderes que olharam isso de certa forma. Eu gosto muito de visitar o LinkedIn, tá, Milton? E o LinkedIn trouxe muitas empresas fazendo doações de máscaras, doações de álcool gel, produção de álcool gel, o que demonstra claramente, é lógico, às vezes surgiam até alguns comentários pejorativos do tipo, ele está fazendo isso para questão de imagem, que seja para questão de imagem, que seja para questão de reputação. Eu prefiro aquele que faça para É, elevar a imagem dele do que aquele que não faz nada. Concorda comigo? sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente tem muito essa postura de rotular certas questões, né, a partir de preconceitos que a gente determina e aí não tem uma abertura, uma visão mais ampla para olhar isso de uma maneira maior, né? Infelizmente a gente vê muito isso acontecendo. Você imagina, você falou de multinacionais, você imagina o que é uma empresa coreana, né, com matriz coreana, tendo que explicar aqui no Brasil, né, as diferentes diretrizes que a gente tinha em relação à pandemia e que continua tendo até hoje, essa confusão toda que se cria, né? Você imagina ter que relatar isso para fora e fazer uma política em que as pessoas aceitem, né? Imagina a dificuldade. Eu conversei com um amigo meu, diretor de uma grande empresa, aí, uma das maiores do mundo, né? Uma multinacional, e ele falava isso, ele falava, cara, semanalmente, diariamente, eu estou tendo que explicar o óbvio e eles não conseguem entender isso, porque realmente é muito difícil. Se a gente aqui já acostumado com essa nossa cultura, né, brasileira, aquela coisa toda, você imagina para eles, eles não entendem. É uma dificuldade extra que eu estou tendo aqui de conseguir fazer as coisas, porque, enfim, é um momento muito delicado, né? Passou-se por momentos muito difíceis nesse sentido, né? Mas volto a dizer, eu acho que as boas práticas, elas enalteceram, elas se sobressaíram, os exemplos positivos dessa tragédia, por exemplo, que eu te contei aqui dessa instituição lá, que realmente foi um negócio que eu não imaginava que poderia acontecer. Eu não imaginava que poderia acontecer. Ô, Milton, olhando por essa perspectiva, pela experiência que você tem tido no mercado, trazendo exemplos e tudo mais aqui para as pessoas que nos acompanham, é, quais seriam as suas dicas, né? Porque nós vamos viver ainda um bom tempo dentro dessa perspectiva, né? Ou seja, dentro da perspectiva da pandemia. Quer dizer, o mundo virtual,
o mundo do home office ainda vai continuar. Nós vamos ter modelos híbridos lá para frente, seguramente. É aquilo que você falou, isso veio para ficar, né? Não necessariamente vão ficar 100% em casa, como tem acontecido para aqueles que podem ficar, tem outros que não podem, tem que ir na empresa trabalhar. Mas quais seriam as suas dicas de boas maneiras, né, e bom senso nesse sentido, Milton? Eu acho que primeiro, eu vou falar primeiro assim, dicas para os líderes, né? Porque eu acho que é um ponto importante aí, a liderança nesse negócio todo. O líder precisa estar próximo do seu liderado, mais do que nunca. Mesmo distante fisicamente, precisa estar próximo. E o que é estar próximo? Né? É conhecer o seu liderado, é entender o que está passando do outro lado. A gente tem falado muito na coisa de empatia, né? A palavra da ordem agora é empatia, empatia para cá, para lá, mas nem todo mundo consegue, de fato, praticar empatia. E mais do que praticar empatia, é praticar empatia com acolhimento, porque o momento requer isso. Obviamente que eu não estou falando aqui para você não valorizar mais meritocracia, para você ser complacente, não é isso que eu estou dizendo. Né? Mas você conhecer o seu liderado é fundamental para você poder atuar, para você poder ajudar, para você conseguir fazer com que ele, de fato, produza aquilo que você precisa que seja produzido, que ele esteja focado em resultado, que ele consiga fazer as coisas que precisam ser feitas. Agora, o que é importante pensar nisso, né? Para você estar próximo do seu liderado, você também precisa se conhecer. Você, como líder, precisa se conhecer, você precisa entender isso, e você precisa estar com o radar ligado para ver sinais em que você pode agir naquele momento. Eu gosto de contar isso porque é uma coisa que me chama muita atenção. Quando a gente vai fazer o recrutamento de uma pessoa, eu vou trazer alguém para minha equipe. Aí você senta lá, você vê currículo, você vê isso, você vê aquilo, aí você senta com a pessoa e começa a conversar. Né? O que você gosta? Você é casado? Você é o quê? Tal, não sei o quê, tarará. Você começa a perguntar algumas coisas da vida da pessoa para entender os hábitos, os hobbies, os costumes e tal. É natural isso ter numa conversa quando você está admitindo alguém para sua equipe. Tá bom, você fez isso. Passou-se 6 meses, 1 ano, você nunca mais perguntou. Será que o sonho dessa pessoa continua o mesmo? Será que aquela coisa da expectativa que você perguntou lá atrás é o que te fez vir aqui para a minha empresa, o que te motivou a estar aqui agora? Será que continua sendo isso? As pessoas mudam, muda a forma, muda o momento, muda o estágio de vida, e a gente vai se afastando. Eu conheço pessoas que trabalham há 10, 12 anos juntos, né, lado a lado, e que não sabe o que a outra pessoa valoriza. Não sabe um dom que a pessoa tem, às vezes. Né? Poxa, esse cara aqui, olha como ele é um baita de um cozinheiro, eu nem sabia. Ele adora cozinhar. Esse outro aqui é um baita músico, ele tocava quando era assim e hoje ele toca por hobby. Olha, a gente perde as estrelas que a gente tem muitas vezes no nosso time, porque a gente deixa de conhecê-los. Então, conhecer os nossos liderados é uma obrigação do líder, que deve ser feita diariamente. Eu tenho que saber o que está acontecendo com ele. Eu tenho pessoas impactadas, né, famílias impactadas, que assim, o fulano que é meu liderado lá, o salário dele está mantido, está ganhando tudo, está não sei o quê, não mexeu em nada dele, mas você não sabe o contexto da família. Uhum. Eu posso ter pessoas na família dele lá que perdeu renda, porque a composição familiar, alguém foi demitido, ou alguém perdeu, como teve casos de empresas que teve que reduzir 30% da folha. Flat para todo mundo. Em vez de demitir, reduziu 30%. Né? Então, eu posso ter gente com casos de saúde, de fato. Eu preciso conhecer essa realidade. Poxa, eu estou vendo que o fulano ele não está me entregando. O que está acontecendo? Eu estou vendo que o meu time aqui tá meio desproporcional. A irritabilidade, eu estou vendo que você está cansado, está com olheira, você não está conseguindo dormir, o que está acontecendo? Né? Eu estou vendo você num nível de irritabilidade que não faz sentido, você não é assim. Então, eu tenho que entender esse contexto do que está acontecendo para eu poder atuar, para eu poder tentar fazer alguma coisa, para eu poder até direcionar. Eu vejo empresas com excelentes iniciativas, mas que a adesão é baixa. Porque eu, como líder, e eu, como liderado, eu não enxergo essas coisas, eu não busco ajuda, eu não vou atrás. E eu, como líder, não consigo orientar, não consigo fazer com que a pessoa baixe um pouco a guarda para ter esse auxílio que ela tanto precisa naquele momento, sabe? Então, eu acho que a principal coisa para a liderança, ou melhor, as duas principais coisas para a liderança que eu queria deixar é
conheça o seu time, conheça os seus liderados de verdade, interesse genuíno pelo outro. Tem esse interesse, essa é uma coisa. E a segunda, conheça a si próprio. Gerencie a si próprio, porque você só vai conseguir ajudar os outros a partir do momento que você ajuda a si próprio. Aí você tem legitimidade para fazer isso, né? Então, do lado da liderança, eu acho que é isso. Do Legal. lado do liderado, eu acho que tem desafios também, tem dicas que eles podem também ajudar nesse sentido. O que eu vejo de muitas coisas assim? Eu vejo muito liderado que se escondeu, que não quer, não entra em contato, espera só o chefe chamar, o líder vir atrás, o líder notifica, só responde coisas, e aquela proatividade sumiu completamente. Então, poxa, eu posso sim expor as minhas dificuldades, por exemplo. Poxa, estou vendo aqui que eu só consigo uma vez na semana falar com o meu líder, e obviamente quando eu estava do lado eu tinha mais interação. Estou sentindo falta disso. Então, poxa, vou procurar outras formas de me aproximar. Ou seja, eu também, como liderado, posso ir atrás de me aproximar do meu líder, de estar mais próximo do meu líder, de estar mais próximo dos meus colegas, de me integrar, né? Eu posso me integrar com outras pessoas, eu posso fazer isso de uma maneira que eu seja também, porque no fundo, Paulo, o que a gente está vivendo hoje, não tem ninguém vivenciando algo muito diferente um do outro. A gente tem estágios diferentes, a gente tem, os limites são diferentes. Talvez o que para você, você aguente mais, um certo nível de estresse numa determinada situação, eu talvez aguente menos, e tudo bem, faz parte isso, né? Cada um tem um limite diferente, mas se você olhar para o lado, eu tenho falado muito disso, né? A gente está no Zoom e fica lá um monte de quadradinho de câmeras ligadas, né? Olha para o seu lado que você vai ver alguém que está na mesma situação que a sua. Não é diferente. E às vezes a gente só precisa disso, sabe? É isso, né? Fantástico. Desse apoio, sabe? Então, assim, se eu sou liderado, estou sentindo falta da presença do meu líder, vou atrás dele, peço mais feedback. As pessoas têm medo de pedir feedback, de ser criticadas. Peça, porque é uma oportunidade que você tem até de corrigir. Em casa, mude a sua rotina, ou crie uma rotina para isso. Eu sei que tem dificuldades, tem pessoas que não têm uma estrutura, etc. Eu sei, eu entendo, é bem complexa a situação, mas tente criar. Eu acho que a gente ganhou de tudo isso, porque eu acho que a pandemia não é feita só de coisas ruins, não. Eu vejo muitas coisas positivas, né? Eu vejo muitas coisas positivas. Eu mesmo tenho vivenciado coisas fantásticas, né? Que você acaba olhando. Uma delas, por exemplo, tenho 2 filhos, como eu falei, a oportunidade de estar vivenciando como que eles aprendem na escola de maneira muito mais intensa. Porque hoje a sala de aula entrou na minha casa, nós entramos na escola de maneira efetiva na casa dos professores. Experiência que jamais teríamos de outra forma, né? E vejo uma experiência muito positiva, né? Então são coisas assim que eu conversei esses dias com um senhor e que ele falou assim, olha, quando começou a pandemia, eu fui para a praia, eu tenho uma casa lá e era para ficar, falei, vou ficar 1 mês, 2 meses, tal. Não voltei mais, estou aqui há 1 ano, né? Mas a primeira coisa quando eu vim para o meu apartamento onde eu moro, a primeira coisa que eu fiz foi abrir meu guarda-roupa e falar, não preciso de nada disso, metade eu doei. Que a gente vai acumulando coisas. É verdade, é O verdade. grande aprendizado que eu estou tendo em tudo isso é que eu tinha um consumismo exacerbado, estou mudando. Essa foi uma coisa. A outra coisa que ele falou é o seguinte, olha só que interessante. Ele falou, eu tenho filhos e tenho netos. Apesar do isolamento, eu reaproximei a minha família. Olha só que fantástico isso. É verdade. Estava afastado. Então, assim, eu vejo tem muitas coisas positivas nesse momento e que a gente tem que olhar essas coisas, a gente tem que saber aproveitar, tem que saber trazer para o nosso dia a dia, né? Olha só que bacana, meu amigo. Você trouxe coisas fantásticas, dicas fantásticas, deu uma mensagem fantástica. Só que a nossa prosa, Milton, está terminando, meu amigo. Eu Ah, vou teremos dizer para para horas você. aqui, viu? Não, passa, né? Voou aqui, né? Milton, ao infinito e além. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Adorei o bate-papo, adorei a forma que você conduz isso. Parabenizo você pelo projeto, né? Que você já tem feito há tantos anos e trazido tanta informação. Espero ter provocado aí algumas reflexões. Espero ter sido útil de algum modo e compartilhar um pouco do que a gente tem vivenciado aí. Nada além disso.
seguramente você foi, eu não tenho dúvidas nenhuma. A reflexão está no ar, vamos dizer assim, né? É só o pessoal capturar, né? E pensar em tudo que foi falado e vai somando, né? Nós somos uma composição de conhecimentos. Um abração, né? E o que nós Obrigado. fazemos em vida ecoa na eternidade. Forte Tchau. abraço. Tchau, tchau. Obrigado.